Rádio pirata aí. Legal? Valeu, professor. Manda bala. Eu só peço para que vocês não demorem muito para fazer, tá? Porque as ideias elas vão se esvaziando, né? Como eu falei para vocês, daquele neurocientista, né, que é estudioso em neurociência, Pierre Pierluigi, ele fala assim: existem as 5 palavrinhas mágicas no aprendizado de um aluno. Na época do colégio, a gente aprendia 4 palavras, ele acrescentou uma. Quais seriam aquelas 4 palavrinhas mágicas? Alguém sabe? Aula dada. Lembra? Aula Tarefa dada. feita. Isso, aula dada, aula estudada. Não é isso? É assim que se aprende? E é mesmo. Só que ele coloca assim, aula dada, aula estudada hoje. Por isso que são 5 palavras. Aula dada, aula estudada hoje. Isso significa o quê? Que vocês, a partir do momento que vocês assistem a aula, vocês, lógico, dá um intervalo, descansa, vai lá, faz xixi, pega a tabela e tem que fazer nesse momento. O índice de assimilação de conhecimento quase que dobra. Tá legal? Quase que dobra. Então, você chega a 70%, 80% de assimilação do conteúdo desde que você faça atividade hoje. Tá legal? Não deixa de fazer hoje. Isso é dica de aprendizado, tá legal, gente? Agora, é lógico, tem gente que não consegue. Tal. E é legal assim, porque depois que você faz, você sabia de que tudo isso que você aprendeu na aula, depois você exercitou na parte da tarde, você consegue gravar e não sai mais da sua cabeça como se fosse andar de bicicleta a partir do momento que você dorme. É muito legal isso. Assistam o vídeo. Tá? Quando você dorme, você grava. Não é na hora. Se você não dormir, tá? Você não grava. A partir do momento que você dorme, aqui é processado na sua mente, no inconsciente, e aí você grava. Gente, você não esquece nunca mais. É igual andar de bicicleta. É por isso que eu lembro do Bhaskara. Né? Cateto o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu não esqueço isso nunca mais. Eu vi isso há quase 40 anos. E eu não esqueço. Tá? Por quê? Porque eu não decorei, eu aprendi. Né? Vamos lá. Aula dada, aula estudada. Tudo bem? Falamos então das pulpites agudas. Retomando, reversível, transitória e irreversível. Pega as pontas, irreversível e a pulpite, a reversível, né? Reversibilidade e a irreversível. Não muda, não volta. Tem que tratar o canal. Não trata, trata. Identifiquei qual é o tratamento? Conservador. Identifiquei a irreversível. Qual é o tratamento? Canal. E a transitória? Identifiquei. Estou na dúvida, trata ou não. Quantos anos você tem? Quantos anos tem o paciente? Sonda, para ver se tem luz periodontal. O que eu vou fazer no meu planejamento? Vai receber coroa? Vai receber um lei? Vai desgastar? Então, aí você avalia. Pô, vai receber um lei. Cara, não faz conservador. Mete o canalzão ali e manda para o protético. Legal? Então, vamos lá. Falei das pulpites agudas. Continuo falando das doenças de polpa viva. Só que agora nós vamos falar das crônicas. E eu lembro que eu falei para vocês que crônico não dói. Não dói. Olha só a característica clínica da pulpite crônica. Assintomática. Ou leve desconforto. Principalmente ao toque. Na hora que você espeta ali, dói. Sangramento ao toque. E no raio-x, leve espessamento da lâmina dura. Leve espessamento, porque o ligamento já começa a reagir. Por quê? Porque você tem uma inflamação constante de longo prazo. Tá legal? Ulcerativa é a primeira delas. E eu lembro que o Thales, eu acho que foi que falou, né? O Thales, ou não lembro quem, que falou que a úlcera é a exposição do tecido conjuntivo. E é mesmo. Foi. Exatamente. Olha lá, exposição do tecido conjuntivo. O que acontece? Olha só, vamos contar uma historinha rápida para vocês entenderem como é que evolui. Olha como é interessante, todos os conceitos a gente agrega agora. Eu tenho isso
da pulpite crônica ulcerativa, o que significa isso? Significa que a cárie avançou, 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 foi destruindo o esmalte, dentina, 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 e chegou na polpa. Expôs a polpa. A cavidade expôs a polpa. Só que o paciente não sentiu dor. Gente, para que a polpa... Por que ela não sentiu dor? Porque ela começou a se defender. Ah, não inflamou? Inflamou. O processo inflamatório havia. Mas existia uma via de drenagem. Por algum lugar estava vazando o produto de secreção e eu não tive edema, eu não tive dor e a cárie foi avançando, avançando, avançando. A polpa estava lá se defendendo, inflamando, mas drenando. Olha só, drenando. Agora eu pergunto, se eu não tive ainda exposição, não tive, tá? A cárie foi avançando, 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 já está quase que próximo da polpa. E o cara não sente dor. Por quê? Porque provavelmente está vazando para algum lugar. Por onde está vazando isso? Se não sai por cima? Pelo periápice. Sai por baixo. Exatamente. Tá? Se não sai por cima, qual que é o outro caminho? Pelo periápice. Por onde? Forame. Agora, se eu pego um dente já formado, com ápice formado, fechadinho, eu tenho um buraquinho no meu ápice onde passa o feixe vasculo nervoso, muito provavelmente, em dentes com o ápice fechado, não vai ter por onde extravasar. Vai desenvolver uma inflamação aguda, o cara vai sentir dor. Agora, se eu tiver um ápice desse tamanho, tá? Não tem como interromper passar a circulação sanguínea, vai, volta, via de drenagem, está tudo aberto ali. Onde vocês encontram ápice desse tamanho? Em crianças? Dentes jovens. Dentes permanentes jovens, normalmente crianças. Onde você tem a raiz incompletamente formada. Não formou raiz ainda, totalmente. Está tudo aberto. Esse tipo de patologia clínica, né, que você encontra clinicamente, gente, qualquer clínico vai falar isso. Isso você encontra geralmente em crianças. É a famosa panela. Ah, meu filho está com umas panelas. Você olha lá na boca, o cara está com uma panela no primeiro molar, no segundo molar, no primeiro superior, no segundo inferior. Um monte de panela. Por quê? Porque as raízes não estão completamente formadas. O moleque tem lá 9 anos, 8 anos de idade. Molarzão já, né, no caso os primeiros molares, né? Com 8 anos de idade. Já tem as panelonas ali, já está com a polpa exposta e o moleque não sente dor. Por isso que a mãe não levou no dentista. O moleque nunca reclamou. Né? Então isso acontece muito. Olha só como encaixa. Via de drenagem. Não é por cima, é por baixo. Tá legal? Então, se o ápice tivesse fechado, provavelmente ele ia desenvolver uma patologia aguda e ia doer. Qual é a patologia aguda que dói? Pulpite. Aguda. E aí, ele poderia desenvolver até a irreversível. Tá legal? Vamos lá. Eu tenho, então, o ápice aberto, drena, e aí a cárie consegue expor a polpa, e a polpa continua se defendendo. Tem todo um processo inflamatório, células de defesa, toda alteração vascular, porém de uma forma crônica. Tá legal? Isso é chamado pulpite ulcerativa. Pulpite crônica ulcerativa. É irreversível também, tá? Se vocês encontram em alguns concursos públicos, como pulpite crônica irreversível. Por que é irreversível? Dá para voltar ao normal uma coisa dessa? Não dá. Qual é o tratamento? Endo. Tem que tratar canal? Lógico. Eu trato canal desse dente. Tá legal? Então eu sei identificar. Qual é a característica clínica de uma pulpite irreversível? Clínica. Não dói. Dor ao toque. Sangramento ao toque. Se eu toco, sangra. É tecido conjuntivo. Se eu toco, dói. É polpa, tem fibra nervosa. Tá legal? Agora eu conto uma outra historinha para vocês. Esse moleque, tá, de 8 anos de idade, com essa panelona e polpa exposta, ele já tem uma pulpite crônica ulcerativa. Mas ele não foi no dentista. Não foi ainda. Por quê? Não dói. Aí ele vai com a mãe no McDonald's, mete um sanduichão para dentro, e aí ele come, morde, mastiga, e ele mastiga em cima e dói. Lógico. Dor ao toque. Na hora que ele mastiga, dói. O que ele faz?
mastiga do outro lado. Ele não reclama de problema para amanhã, mãe, tá doendo meu dente. Ele mastiga, doeu aqui, ele joga para o outro lado e continua mastigando. Ele quer comer o lanche. Tá? Vamos supor que ele tenha mastigado do lado da pulpite crônica, do dente aberto, e aquela massa de sanduíche, massa de alimento, pum, obliterou a polpa ali naquele momento. Eu injuriei, eu provoquei a dor e tampei a via de drenagem. Uma delas, no caso, naquele momento. Pode ser que esse dente evolua, por exemplo, para uma pulpite aguda. Por quê? Porque eu tampei a via de drenagem. Ah, professor, mas tem a via de drenagem da região apical. Tudo bem, mas é como eu falei para vocês. Tendência, não é uma coisa exata. Eu estou dando um exemplo de que uma coisa aberta, quando fechado, pode evoluir para uma doença aguda. De crônico para agudo. Do mesmo jeito que lá nas urgências eu transformo um processo agudo em crônico, criando via de drenagem, quando eu tampo a via de drenagem, de crônico vira agudo. E aí começa a doer. Tá? Então as doenças, elas são assim. Elas podem, de uma cronicidade, passar para agudo, de agudo, passar para crônico. Certo? Evolui dessa maneira. Lembrem-se sempre disso. Uma doença aguda, ela não vai ficar sempre aguda. Uma hora ela pode evoluir para crônica. E uma doença crônica, em algum momento, ela pode evoluir para uma doença aguda. A mesma doença, ela evolui para uma outra condição patológica. Tá legal? Mas, naquele momento que o paciente chegou no meu consultório, ele tinha isso. Isso que vocês estão vendo aí. Isso que vocês estão vendo é uma pulpite crônica de característica ulcerativa. Dúvida? Vamos lá. Olha aqui. Característica radiográfica. Tá? Isso aqui, ó, pode ser uma pulpite, pode desenvolver uma pulpite ulcerativa, ápice aberto, diferente do ápice fechado. É isso que eu queria colocar aqui, eu já falei para vocês, vou passar, tá bom? Trata o canal? Ali, ó, trata o canal? A pergunta era essa. Esqueci de fazer. Sim, trata o canal. Trata. Irreversível. Beleza. E a outra? Outra historinha. Eu tenho aquela mesmo garotinho, esse mesmo moleque. Esse mesmo moleque está aqui, sorrindo para vocês. Tá? Ele não procura o dentista, porque não dói. De vez em quando ele mastiga em cima dessa polpa exposta. De vez em quando ele mastiga. E isso durante meses. Mastiga. E o negócio... E a polpa, gente, ela é um tecido conjuntivo e ela vai se defender. O que vocês aprenderam na patologia, tá? Quando você tem a injúria mecânica de um tecido, o que acontece? Hiperplasia celular. Exatamente. E qual tecido vocês acham que prolifera mais? Tecido de granulação. Tecido de granulação. Mas e na superfície, o que tem? Célula epitelial? Epitélio. Célula epitelial. Tanto na mucosa, gengiva, palato mole, palato duro, né? Mucosa jugal, tudo tem epitélio, que é diferente da pele. Tá? Um tem epitélio da mucosa e tem epitélio da pele, são diferentes. Tá? Tanto uma tem pelo, outra não tem. Então são epitélios diferentes. Tá? Mas são epitélios, são tecidos de revestimento. Isso é que protege o conjuntivo. Né? Tanto é que se você tirar o epitélio, sangra. Quando você faz um corte, você fere o epitélio, você sangra, porque você atinge o conjuntivo. Então o epitélio de revestimento serve para proteger o conjuntivo. Se eu estou falando que eu tenho um conjuntivo exposto, e isso está sendo injuriado o tempo todo pela mastigação, lógico que o organismo, inteligentemente, ele vai produzir um epitélio em cima para se proteger. E aí ele protege com o epitélio, e aí que vem o perigo. Por quê? Porque quando está com o epitélio, aí o paciente não sente mais dor. Não sente dor. E aí ele mastiga em cima, mesmo com a polpa exposta, porque a polpa criou um epitélio, ela epitelizou. E aí começa a proliferação de tecido de granulação embaixo. E aí que a gente tem o que a gente chama de hiperplasia. Eita,
Confundi os botões. A hiperplasia significa crescimento do tecido. Qual tecido? Da polpa. A polpa começa a crescer para fora do dente. Está injuriando, está mastigando em cima, vai crescendo. Ok? Hiperplasia do tecido. Também chamada de pulpite crônica proliferativa. Ou também chamado clinicamente de pólipo pulpar. Pólipo porque se assemelham aos pólipos, né? Aquela esponja do mar. Por isso que é chamado de pólipo. Pólipo pulpar. Isso é clínico. Tá? Tecnicamente, é uma pulpite crônica proliferativa ou hiperplásica, também chamada clinicamente de pólipo pulpar. Legal? Olha ali a característica clínica dela. Assintomática. Não dói. Só dói e sangra se você tiver algum ferimento que corte o epitélio. E aí você expõe conjuntiva e sangra, como se fosse a gengiva. Tá legal? Diferente, gente, da crônica. Peraí. Olha a crônica. Caramba. Ulcerativa, né? A ulcerativa dói ao toque e sangra no mínimo toque. Tocou ali, começa a sangrar. Na proliferativa, você pode cutucar. Não dói. Não sangra. Só se você furar. E às vezes acontece porque na mastigação, às vezes um resíduo de alimento mais duro, mais rígido, pode ferir e aí você tem o sangramento e a dor. Mas é só momentâneo, na hora que você estimula ali. Né? Feriu, dói. Depois epiteliza de novo. Legal? Dúvida, gente, entre pulpite crônica, ulcerativa e proliferativa? Também é uma pulpite que ela acomete mais dentes permanentes jovens. Mais. Não digo que só. Olha como é que cresce. Às vezes cresce de uma magnitude, eu já vi até maiores, tá, gente? Às vezes o rapaz não se incomoda. Não se incomoda com isso e fica vivendo com aquilo tempão. Não dói? Certo? Tá? Olha radiograficamente, a polpa, cavidade exposta. Olha como no periápice a gente já consegue ver um leve espessamento na região apical do espaço perissementário. Não confundam com lesão apical, porque esse dente tem polpa viva, vivinha. Legal? Gente, eu acho que a gente poderia dar uma interrompida para continuar a necrose. É pouco, necrose tem 3 patologias rápidas. Eu acho que a gente poderia utilizar esse artifício, já que a professora Flávia concordou, a gente pode usar esse artifício de continuar na semana que vem. O que vocês acham? Para assimilar bem. Pode ser. Pode, gente, já são 12h40 já. Eu acho legal. Não é muita informação de uma vez só. Pode ser. Legal? Então a gente tratou de todas as doenças de polpa viva, tanto aguda como crônica. Agora nós vamos lá para o periápice. No periápice, lógico, nós vamos tratar polpa morta. Certo? Uhum. Quem gosta de puxar vídeo no YouTube, procure lá Pierre Pierluigi, educador. Vocês terão muitas dicas de como a gente pode estudar melhor. Principalmente nessa época, gente, de aula remota, é legal assistir, viu? A minha filha assistiu e achou bem legal. Dicas boas. Querem falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Você pode escrever o nome dele, por favor, para a gente procurar no YouTube? Deixa eu pegar aqui. Vou escrever para vocês aqui no bate-papo, tá bom? Obrigada. Cadê o negócio que eu escrevi errado aqui? Cadê o bate-papo de vocês? Pierre. Cadê?
Pierluigi. Isso. Gravem isso. Pierluigi. Tá? Você vai encontrar vídeo pra caramba dele, procurem aí saber. A maioria ele grava palestras que ele dá, também serve, tá? Não precisa ser o vídeo exatamente do curso, mas das palestras também é resumido, dá para